Então agora aqui no Python, fazendo no Colab, primeira coisa, nós vamos ler aquele arquivo Excel cobranças atrasadas. Então já fiz lá o import pandas spd e vamos aqui agora com o pd.read_excel. Vou fazer a leitura desse arquivo e pedir para mostrar ali as nossas 10 primeiras linhas. Então estão aqui essas 10 linhas mostradas. Após isso, e depois que fiz essa conferência, foi tudo ok, a leitura, vamos para os passos seguintes. Primeira coisa, a parte da multa, ela tem a seguinte regra. Se for cobrança com até 15 dias de atraso, a multa é de 2%. Se for cobrança com 16 a 45 dias de atraso, a multa é de 3%. E para cobranças acima de 45 dias de atraso, ou seja, 46 ou mais, a multa é de 4%. E daí nós criamos aqui uma função chamada identificar multa, identificar percentual multa. Ela recebe ali como parâmetros dias atraso e a gente faz aqui essa verificação. Se dias atraso é menor ou igual a 15, vai retornar o 0,02, ou seja, a multa lá de 2%. Agora, se dias atraso é maior do que 15, a gente vai verificar se ele é menor ou igual que 45. E daí, se ele for menor ou igual a 45, vai retornar lá o 0,03, ou seja, 3% de multa. Agora, caso contrário, se não for nem menor ou igual que 15, nem menor ou igual a 45, só sobrou a opção de ser maior do que 45, e daí a nossa multa é de 4%. Então, com essa função, nós conseguimos aqui identificar qual que é o percentual de multa, dado o número de dias em atraso. Com isso, o nosso próximo passo é calcular quantos dias de atraso que tem cada uma das cobranças. Então eu posso pegar aqui, com data atual igual a datetime.now, isso vai nos fornecer qual que é o horário de agora. E daí eu quero pegar e criar a coluna dias atraso, lá em DF, e essa coluna dias atraso, ela vai ser a data atual, que foi obtida aqui na linha anterior, menos aquela data que está em DF vencimento. Essa data ela é convertida aqui para dias, porque o que nos interessa é dias de atraso. Não se está lá, por exemplo, a 0 meses, 12 dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. O que interessa aqui é a parte em dias, essa que é a contagem que nós temos de interesse para identificarmos aqui o percentual de multa. Então, isso daqui que nós fazemos. Aí vamos agora aplicar a multa e os juros. Os juros a serem considerados são juros simples de 1% ao mês. Então, o percentual multa, a gente vai pegar aquela coluna DF dias atraso e nessa coluna utilizar lá o apply, a função identificar percentual multa. O que isso aqui vai fazer? Identificar percentual multa, que é o que nós estamos passando como parâmetro, é uma função. Essa função recebe ali um valor de parâmetro que é dias atraso. Ou seja, será pego cada valor de cada linha aqui de dias atraso, passado como parâmetro aqui nessa função identificar percentual multa, e o resultado de cada linha é colocado aqui na coluna percentual underline multa na referida linha. Então, uma vez que nós temos agora o percentual multa, fica até mais fácil calcular o valor atualizado. O que ele é? É o valor original mais a multa. A multa é obtida quando nós multiplicando o valor pelo percentual da multa. E os juros, ele é o valor multiplicado pelo número de dias atraso vezes 0,01 divididos por 30. Essa aqui é a ideia, porque como é juros simples de 1% ao mês, e considerando para fins de cálculo o mês com 30 dias, os juros diários são aqui 0,01 divididos por 30. Então, isso daqui é o nosso valor total de juros, que somado com o valor de multa e com o valor principal, nos dá o valor atualizado. Como aqui essas multiplicações podem levar ali a valores com mais casas depois da vírgula, a gente colocou aqui um round para arredondar com 2 casas decimais. E aqui coloco ali para verificarmos, o RED 10,
as nossas primeiras colunas. E dá para ver que as coisas estão com cara de certo aqui. Dias atraso 137 levou em multa, percentual multa de 0,04. Dias atraso 42 em percentual multa 0,03. E vocês podem até fazer essa verificação aqui do cálculo do valor atualizado. Agora que nós já temos todos os valores atualizados de cada uma das cobranças, o que nós precisamos é iniciar o processo aí de apuração do valor total de cobranças e quais são as cobranças de cada um dos nossos clientes, de cada uma daquelas contas correntes. E daí se eu coloco aqui cliente igual a DEF conta corrente.unique, isso aqui vai me retornar os valores distintos que aparecem em conta corrente. Ou seja, fazendo isso aqui colocando print de clientes, vai aparecer na ordem que eles apareceram. O 10002, 10040, 10170 e assim por diante. Para cada um deles, nós vamos precisar gerar um arquivo. E aqui, só lembrando um recurso, se eu pego e coloco assim, esse comando df conta corrente igual a 10014, o resultado que nós temos são todas as cobranças referentes àquela conta corrente 10014. Aquelas mesmas 61 cobranças que nós havíamos visto lá no Excel. Então esse vai ser o recurso que nós vamos utilizar para cada um desses clientes aqui verificar e filtrar somente com as cobranças ali para ele. E agora começa aqui a parte da nossa mágica que vai fazer tudo acontecer. Sobrou aqui esse A igual a 2, deixa eu até apagar, não vai fazer diferença aqui nesse nosso caso. Vou pegar a data de hoje como date.today. Aqui pegamos a data de hoje. Lembrando lá no vídeo onde falava, né, sobre o calcular financiamento price, um dos parâmetros que nós passávamos era ali a data de hoje. Aí eu vou colocar df.drop percentual multa. Isso daqui é para, na hora que nós vamos mostrar, se a gente quisesse não exibir qual que é esse percentual de multa. Coloquei isso aqui mais a título de exemplo, tá? Mas a gente poderia pensar e colocar ali cada uma dessas multas sem nenhum problema. Aí, para cada cliente em clientes. Então, lembrando que clientes é aquela lista de valores únicos que aparecem em DF conta corrente. Nós vamos pegar e fazer, digamos, esse filtro. Vamos colocar aqui e ter em DF cliente somente as cobranças em que, quando DF conta corrente, tem lá o valor de cliente. Então, quando tiver, por exemplo, com cliente igual a 10.007, aqui em DF cliente vão ficar somente as cobranças que tem a conta corrente como sendo 10.007 e assim por diante. Aí nós precisamos o total do valor atualizado. Ou seja, a gente vai pegar todos os valores que aparecem lá em DF cliente, todos os valores atualizados aqui em DF cliente, coluna valor atualizado, e somá-los. Então, isso daqui dá o total de valor atualizado. E daí vamos calcular aqui 3 tabelas prices. Vamos fazer 3 vezes essa tabela. Uma para 12 meses, uma para 24 e outra para 33, para 36. E aqui eu coloquei que o valor financiado é o total do valor atualizado. Coloquei uma taxa de juros aqui bem baixa, bom se existisse isso daí para fazer o financiamento, né, uma taxa de 0,7% ao mês. E para uma primeira opção de pagamento em 12 meses, e a data inicial é a data de hoje. Ele vai fazer o pagamento da primeira parcela daqui a 30 dias, né, daqui a um mês. Depois a mesma coisa com 24, com 36 e assim por diante. Uma vez que nós temos esse DF cliente, é o resumo de cada uma das cobranças dele em aberto. E aqui em DF financiamento price cliente 12, DF financiamento price cliente 24, DF financiamento price cliente 36, nós temos aquelas propostas ali de financiamento. E daí agora nós vamos precisar escrever 4 abas do Excel. Para isso é necessário utilizar aqui o if pd.excelwriter. Então a gente vai ter aqui essa função Excel Writer. O nome do arquivo
eu coloquei aqui como cliente.xlsx. Então, no caso, vai ter lá para o 10.014, será 10.014.xlsx. Poderia colocar aqui uma outra forma, poderia colocar assim, cliente, underline, e daí o número dele, o número da conta corrente, como a gente achasse melhor. E a gente vai colocar aqui as writer. Então, o arquivo vai ficar aberto para a gente escrever essas em cada uma das abas. E daí, com lá, a gente vai pegar o primeiro data frame, que é o df underline cliente, colocar no Excel, utilizando esse writer, que é aquele arquivo ali que nós abrimos, na planilha, na aba cobranças e o index falso, para não aparecer aquela coluna com os índices. E vamos fazer a mesma coisa com o DF Financiamento Price to cliente 12, to Excel, 24 e 36, e daí colocando ali nas abas com os nomes proposta 12 meses, proposta 24 meses e proposta 36 meses. Agora, basta eu executar essa linha de código, ela vai demorar alguns segundos, mas muito mais rápido que se fizéssemos isso de forma manual, e teremos ali a geração de todos os arquivos. Então demorou aqui 7 segundos para que isso acontecesse. E se agora eu abrisse aqui no meu Colab todos os arquivos, estão aqui, ó, cada um deles, cliente, underline, e daí a conta corrente, foram gerados aqui 200 arquivos. Tinha da conta corrente 10.001 até a conta corrente 10.200. Então todos eles aqui gerados. E dessa forma, a gente conclui aqui esse desafio, que era conseguir pegar aquele arquivo de cobranças e, a partir dele, identificar qual que seria o valor atualizado de cada uma das cobranças, o valor atualizado total, e criar esse arquivo trazendo o resumo das cobranças de cada cliente e 3 propostas ali de financiamento para eles. Obrigado e até a próxima.